pessoal, vamos resolver algumas equações aqui que envolvem potências. Então, a primeira equação, x igual a menos 1/3 elevado ao cubo mais 3 elevado a menos 1 menos 3 elevado a menos 1, tudo isto elevado a menos 2. Então, notem que nós temos aqui potências com expoente negativo. Vou repetir isso daqui, menos 1/3 elevado ao cubo. Isso daqui vou distribuir o expoente, vai ficar menos 1 elevado ao cubo, 3 elevado ao cubo. Menos porque é o menos com expoente, é uma potência negativa com expoente ímpar, o resultado vai dar menos. Mais. Aí notem que aqui temos 3 elevado a menos 1. Potência com expoente negativo, a gente inverte a base. Qual é a base? 3. Invertendo a base, 1/3. E o expoente passa a ficar positivo. Então aqui menos. Aqui novamente. Agora aqui qual é a base? A base é menos 3. Então invertendo o menos 3, vai ficar menos 1/3. E o expoente passa a ser positivo. E aqui eu vou ainda deixar o menos 2. Então isso aqui vai ficar menos 1/27 mais, aqui vai ficar 1/3 elevado a 1 é 1/3, menos com esse menos aqui, porque menos 1/3 elevado a 1 é menos 1/3, com esse menos aqui, mais 1/3 elevado a menos 2. Então aqui vai ficar menos 1/27 mais 1/3 mais 1/3, temos 2/3. 2/3 elevado a menos 2. Novamente, uma potência com expoente negativo. Então, vou repetir esse menos 1/27 e aqui vou inverter a base. A base é 2/3, expoente menos 2. Base 2/3, invertida 3/2. E aí, o expoente passa a ser positivo. E agora, resolvendo essa potência, vai ficar menos 1/27 mais 3 elevado ao quadrado sobre 2 elevado ao quadrado. Então, aqui vai ficar menos 1/27 mais 9/4. Então, notem que a soma de frações com denominadores diferentes, ou seja, estamos somando coisas diferentes. 1/27 mais 9/4. Então, para resolver isso, tenho que transformar essas duas frações para um mesmo denominador, né? Um mesmo denominador pode ser um menor múltiplo comum, como pode ser simplesmente um múltiplo comum, não necessariamente o menor, né? Então, aqui eu vou utilizar o múltiplo entre 4 e 27, que é 108. Então, eu vou escrever essas duas frações com o denominador 108. Então, era 27, passou a 108. Quem multiplicou foi o 4. Então, é por esse 4 que eu vou multiplicar o numerador. Aqui era 4, passou a 108, foi multiplicado por 27. Então, é por 27 que eu vou multiplicar o numerador. E aí teremos menos 4 108 menos 9 vezes 27 vai dar 200, aqui é mais, 243 108 avos. Agora sim, temos um objeto só. Que objeto é? 108 avos. Temos menos 4 108 avos mais 243 108 avos. Vai resultar em 239 108
avos, positivo. Como é uma fração com resultado em decimal infinito, decimal não exato, vamos deixar o resultado em fração, 239, 108 avos. Agora vamos ver uma equação com expoentes fracionários, potências com expoentes fracionários, em verdade. Então, x igual a 27 elevado a 1/3 mais 64 elevado a 1/2 menos 8 elevado a 2/3 mais 4 elevado a 1/2, tudo isto aqui elevado a 1/2. Então lembremos, uma potência com expoente fracionário pode ser transformada em raiz, em radical. A relação é o seguinte: a elevado a b sobre c, ou seja, a fração b sobre c, é igual a raiz de a, e essa raiz terá o índice c, e esse a será elevado a b. Então, 9 elevado a 1/2, por exemplo, é igual a raiz, o radicando será a base, que é 9, o índice da raiz será o denominador da fração expoente, que é 2, e o expoente do radicando será o numerador da fração, ou seja, raiz quadrada de 9. Como é raiz quadrada, podemos omitir o índice. E aí, isso aqui fica igual a 3. Vejamos então no exercício. Vai ficar x igual a 27 elevado a 1/3. Vai dar raiz de 27. Qual raiz? Raiz cúbica. 27 elevado a 1. Mais raiz de 64. A raiz é quadrada. Elevado a 1. Menos raiz de quem? De 8, uma raiz cúbica, e o 8 elevado ao quadrado, mais a raiz de 4, raiz quadrada de 4 elevado a 1. Tudo isso aqui elevado a 1/2. Então temos, vai ficar raiz cúbica de 27, o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes é igual a 27, é o 3, mais raiz quadrada de 64, porque 64 elevado a 1 é 64, o número que multiplicado por ele mesmo é igual a 64, é o 8, menos raiz cúbica de 8 ao quadrado. 8 ao quadrado é 64. Então, o número que multiplicado por ele mesmo é igual a 60, multiplicar por ele mesmo 3 vezes é igual a 64, é o 4. Mais raiz quadrada de 4, ou seja, o número multiplicado por ele mesmo 2 vezes é igual a 4, é o 2. E aí temos isso aqui elevado a 1/2. Então vai ficar 11 menos 4, 7, mais 2, 13. Vamos conferir. 11 menos 4, 7, mais 2, 9. Né? 11 menos 4, 7, mais 2, 9. 9 elevado a 1/2. Significa que é raiz de 9. Que raiz? Raiz quadrada. De 9 elevado a quanto? Elevado a 1. Isso aqui é igual a raiz quadrada de 9, como nós já vimos, que é igual a 3. Agora vejamos uma outra equação. X igual a menos 2 elevado ao cubo, menos 3 elevado ao quadrado, mais, abre colchetes, menos meio elevado a menos 3, vezes 2 elevado a menos 1, mais 1/4 elevado a menos 1. Então vamos ver.
Qual é a base dessa potência? A base é menos 2. É menos 2 elevado ao cubo. Então, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, que vai dar menos 8. Menos, notem que aqui a base é o 3, não é menos 3. Se fosse menos 3, estaria assim, entre parênteses. Então, é menos, que é a operação, e 3 ao quadrado, que é 9. Mais menos 1 meio elevado a menos 3. Olha aqui, expoente negativo. Vou inverter a base. Qual é a base? Menos 1 meio. Então, vai ficar, vou invertendo a base, menos 2 sobre 1, que é menos 2. E o expoente passa a ser positivo. Vezes 2 a menos 1, mesma coisa. Vou inverter a base é 1 meio elevado a 1. Mais, novamente, uma potência com expoente negativo. Vou inverter a base, vai dar 4 sobre 1, que é 4, elevado a 1. Então, aqui vai ficar menos 8 menos 9, menos 17, mais, vamos resolver isso aqui, menos 2 elevado ao cubo, é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, que vai dar menos 8, vezes 1 meio elevado a 1, que é 1 meio, mais 4. Então, vou resolver esse colchete aqui, que poderia ser um parênteses, né? Porque só tem uma operação. Menos 17, menos 8 vezes 1 meio vai dar menos 4. Então, mais menos 4. Mais 4. Então, isso aqui vai ficar menos 17, mais menos 4, a mesma coisa que menos 4. Esse aqui é como tivesse aqui o 1, mais 1 vezes menos 4, que vai dar menos 4, mais 4. Então, menos 4 com mais 4 se anulam, fica o menos 17.